Olá, seja muito bem-vinda para mais um dia de leitura de como criar um novo eu. Damos sequência aqui a essa parte onde o Dr. Joe Dispenza vem nos mostrando como acabamos vivendo num passado, né? Numa repetição contínua, porque somos comandados 95% pelo nosso inconsciente. Então, aqui ele vai continuar nos mostrando como sair dessa, dessa roda, né? Ele fala como se fôssemos um hamster correndo ali na rodinha. Culpado até se provar a inocência. Vamos recorrer a um exemplo da vida real para ilustrar o que acontece quando decidimos libertar-nos de qualquer estado emocional memorizado e mudar a nossa mente. Acredito que todos nós conseguimos identificar com um estado de ser comum, a culpa. Vou, por isso, utilizá-la para ilustrar, em termos práticos, de que forma este ciclo de pensar e sentir funciona contra nós. Vamos depois identificar alguns dos esforços que o sistema cérebro-corpo vai fazer para manter o controle e preservar esse estado de ser negativo. Imaginemos que nos sentimos frequentemente culpados por um ou outro motivo. Se alguma coisa correr mal numa relação, uma simples falha de comunicação, o outro que descarrega injustamente a fúria em cima de nós ou outra coisa qualquer, acabaremos por assumir as culpas e sentirmos-nos mal. Imaginemos que somos uma daquelas pessoas que dizem ou pensam constantemente: a culpa foi minha. Ao cabo de 20 anos a fazer isso a nós próprios, sentimos-nos culpados e temos pensamentos automáticos de culpa. Criamos um ambiente de culpa para nós próprios. Há outros fatores que contribuem para isso, mas, para já, vamos restringir-nos a esta ideia de que o nosso estado de ser e o nosso ambiente foram criados pelos nossos pensamentos e sentimentos. Sempre que temos um pensamento de culpa, enviamos um sinal ao corpo para reproduzir as substâncias químicas específicas que formam o sentimento de culpa. Já fizemos o mesmo tantas vezes que as nossas células estão a nadar num mar de químicas de culpa. Os receptores das células adaptam-se para conseguirem receber e processar essa expressão química particular de culpa. A enorme quantidade de culpa que inunda as células começa a parecer-lhes normal, e o que o corpo acaba por considerar normal começa a ser interpretado como uma coisa agradável. É como viver muitos anos perto de um aeroporto. Uma pessoa habitua-se tanto ao barulho que deixa inconscientemente de ouvir, a menos que um avião passe mais baixo do que o de costume e o rugido dos motores seja tão mais alto que chama a nossa atenção. Com as nossas células acontece o mesmo. E o que acontece é que elas perdem literalmente a sensibilidade ao sentimento químico de culpa. Irão precisar de uma emoção mais forte, mais poderosa da nossa parte, um nível mais elevado de estimulação, para ficarem ativas da próxima vez. E quando a dose mais forte de substâncias químicas de culpa conquista a atenção do corpo, as células despertam diante deste estímulo, muito semelhante do efeito da primeira chávena de espresso para quem bebe café. É o primeiro gole, né, de um café bem forte. E quando no fim da vida de cada célula ela se divide e cria uma célula gêmea,
Os receptores do exterior da nova célula vão precisar de um nível mínimo de culpa mais elevado para se ligarem. O corpo passou a exigir uma descarga emocional mais forte dessa sensação negativa para se sentir vivo. Tornamo-nos dependente da culpa. Quando alguma coisa corre mal na nossa vida, assumimos automaticamente que a culpa é nossa. Mas isso agora já nos parece normal. Nem sequer temos de pensar em sentirmos-nos culpados. É assim e pronto. Não apenas a nossa mente não tem consciência de como exprime o estado de culpa através das nossas palavras e ações, como também o corpo quer sentir o nível de culpa a que se acostumou, porque foi para isso que o treinamos. Inconscientemente, sentimos-nos culpados a maior parte do tempo, e o corpo torna-se a mente da culpa. Só quando, por exemplo, um amigo nos diz que não precisávamos ter pedido desculpa ao empregado da loja por nos ter dado o troco errado, é que nos apercebemos de como esse aspecto da nossa personalidade se tornou tão intrusivo. Digamos que isso faz desencadear um daqueles momentos de lucidez, uma epifania, e pensamos: ele tem razão. Por que é que eu estou sempre a pedir desculpas? Por que é que eu assumo a responsabilidade pelos erros dos outros? Depois de refletirmos sobre o fato de nos declararmos culpados constantemente, pensamos: hoje vou parar de me culpar e de arranjar desculpas para as atitudes incorretas dos outros. Vou mudar. Graças a essa decisão, não voltamos a ter os mesmos pensamentos que produzem os mesmos sentimentos e vice-versa. E se vacilarmos, recordamos que prometemos a nós próprios parar e lembramos-nos da nossa intenção. Passadas 2 horas, sentimos-nos muito bem conosco. Uau! Isso está mesmo a ter resultados. Infelizmente, as células do nosso corpo não estão a sentir assim tão bem. Com os anos, treinamos-las para exigirem mais moléculas de emoção, neste caso, de culpa, de modo a satisfazer as suas necessidades químicas. Treinamos o corpo para viver com uma continuidade química memorizada, mas agora estamos a interrompê-la, negando as suas necessidades químicas e contrariando os programas subconscientes. O corpo torna-se dependente da culpa ou de qualquer outra emoção, tal como sucederia se ficássemos dependentes de uma droga. A princípio, só precisamos de um pouco da emoção, droga, para satisfazer. Depois, o corpo fica viciado e torna-se insensível, e as células exigem mais e mais dessa emoção para voltarem a sentir-se como antes. Tentar alterar o nosso padrão emocional é como passar por uma cura de desintoxicação. Quando as células deixam de receber os sinais habituais do cérebro em relação à sensação de culpa, começam a exprimir preocupação. Antes, o corpo e a mente trabalhavam em conjunto para produzir esse estado de ser chamado culpa. Agora, já não estamos a sentir e a pensar da mesma maneira. A nossa intenção é produzir mais pensamentos positivos, mas o corpo continua acelerado para produzir sentimentos de culpa, baseados em pensamentos de culpa. Pense neste fenômeno como uma espécie de linha de montagem altamente especializada. O cérebro programou o corpo para receber uma peça que se vai encaixar num conjunto maior. De repente, enviam-lhe outra peça que não encaixa no espaço onde antes cabia a velha peça, culpada. Soa o alarme e todo o funcionamento é interrompido. As células estão sempre à espreita do que está acontecendo no cérebro e na mente. O corpo é o melhor leitor da mente que existe. Por isso, todas interrompem o que estavam a fazer, olham para cima, para o cérebro e pensam: o que é que tu estás a fazer aí em cima?
insiste em ser culpado e nós cumprimos fielmente as tuas ordens durante anos. Memorizamos subconscientemente um programa de culpa a partir dos teus pensamentos e sentimentos repetitivos. Modificamos os nossos receptores para refletirmos a tua mente. Modificamos a nossa química para te poderes sentir automaticamente culpado. Mantivemos a tua ordem química interna independente das circunstâncias exteriores da tua vida. Estamos tão habituadas à mesma ordem química que o teu novo estado de ser nos parece desconfortável, mas não nos é familiar. Queremos o que nos é familiar, o que é previsível e que nos parece natural. De repente, queres mudar? Não podemos aceitar isso. Então, as células juntam-se e dizem: vamos mandar uma mensagem de protesto ao cérebro. Mas temos de ser sorrateiras, porque queremos que ele pense que é o responsável por estes pensamentos. Não queremos que perceba que eles provêm de nós. As células começam a enviar uma mensagem urgente pela medula espinhal, diretamente para a superfície do cérebro racional. Eu chamo-lhe a via rápida, porque a mensagem entra diretamente no sistema nervoso central numa questão de segundos. Ao mesmo tempo que isto está a acontecer, a química do corpo, a química da culpa, atinge um nível mais baixo, porque não estamos a pensar e a agir do mesmo modo. Essa quebra não passa despercebida. Um termostato localizado no cérebro chamado hipotálamo também envia um alarme a dizer: os valores químicos estão a cair. Temos de produzir mais. O hipotálamo envia um sinal para o cérebro racional para voltar ao estado habitual de antes. Esta é a via lenta, pois os químicos levam mais tempo a circular através da corrente sanguínea. O corpo quer que voltemos ao nosso ser químico memorizado, por isso influencia-nos, levando-nos a pensar de modo familiar e rotineiro. Estas respostas celulares da via rápida e da via lenta ocorrem em simultâneo, e quando damos por ela, começamos a ouvir pensamentos como estes na nossa cabeça. Hoje estás muito cansado. Começas amanhã. Amanhã vai correr melhor. A sério, tratas disso mais tarde. E a minha preferida de todas. Há aqui qualquer coisa que não está bem. Se não resultar, dar-se um segundo ataque furtivo. O corpo-mente retoma o controle, por isso começa a meter-se conosco. Pode sentir-te um bocadinho mal se quiseres. A culpa é do teu pai. Não te sentes mal com o que ele te fez no passado? Já agora vamos dar uma espreitada ao teu passado, para nos conseguirmos lembrar por que é que tu és assim. Olha para ti, és um farrapo, um falhado, és uma anedota, um fraco. A tua vida é um fracasso, nunca vais mudar. És igualzinho à tua mãe. Por que é que não desistes? Enquanto prossegue com essa pessimização, o corpo está a tentar a mente para que ela regresse ao estado que tinha inconscientemente memorizado. No plano racional, isso é um absurdo. Mas, evidentemente, a um outro nível, sabe bem sentir-se mal. No momento em que damos ouvido a essas subvocalizações, acreditamos nesses pensamentos e respondemos com os mesmos sentimentos familiares. Instala-se uma amnésia mental e esquecemos-nos do nosso objetivo inicial. O mais engraçado é que começamos mesmo a acreditar no que o corpo está a dizer ao cérebro para nos dizer a nós. Voltamos a mergulhar nesse programa automático e regressamos ao nosso anterior ser. A maioria de nós consegue identificar-se com este cenário, que não é muito diferente de qualquer outro hábito
que já tenhamos tentado mudar. Quer sejamos dependentes do tabaco, do chocolate, do álcool, das compras, do jogo ou de roer as unhas, no momento em que deixamos de nos comportar como habitualmente, o caos graça entre o corpo e a mente. Os pensamentos que abraçamos estão intimamente identificados com os sentimentos de como seria se cedêssemos às tentações. Sempre que cedemos às tentações, continuamos a produzir os mesmos resultados da nossa vida, porque a mente e o corpo estão em oposição. Os nossos pensamentos e sentimentos estão a trabalhar uns contra os outros. E quando o corpo se torna a mente, ficamos sempre reféns daquilo que sentimos. Enquanto continuarmos a utilizar os sentimentos familiares como barômetro, como o retorno do nosso esforço de mudança, havemos sempre de desistir da grandeza. Nunca seremos capazes de ter pensamentos superiores ao nosso ambiente interior. Nunca seremos capazes de ver um mundo de resultados possíveis para além daqueles negativos que tivemos no passado. Os nossos pensamentos e sentimentos têm esse enorme poder sobre nós. A ajuda está à distância de um pensamento. O passo seguinte para acabar com o hábito de sermos os mesmos de sempre é compreender a importância de pôr a mente e o corpo a trabalhar em conjunto para quebrarem a continuidade química do nosso estado de ser culpado, envergonhado, colérico e deprimido. Não é fácil resistir à exigência do corpo para repormos a velha ordem doentia, mas a ajuda está apenas à distância de um pensamento. Vai aprender nas páginas seguintes que para uma verdadeira mudança é essencial desmemorizar uma emoção que se tornou parte da personalidade e, de seguida, renovar o corpo, preparando-o para uma nova mente. Facilmente nos sentimos perdidos quando nos damos conta de que a química das nossas emoções habituou o nosso corpo a um estado de ser que é tantas vezes produto da raiva, do ciúme, do ressentimento, da tristeza e assim por diante. Afinal, como já disse, esses programas, essas propensões estão arraigadas no nosso subconsciente. As boas notícias são que conseguimos tomar consciência dessas tendências. Explicarei melhor esta ideia mais à frente. Para já, espero que consiga aceitar que, para mudar a sua personalidade, tem de mudar o seu estado de ser, que está intimamente ligado aos sentimentos que memorizou. Tal como as emoções negativas se podem interagir no estado operativo do nosso subconsciente, o mesmo passa com as positivas. E ficamos por aqui em mais este dia de leitura. Para quem não está acostumado com uma leitura um pouco mais antiga do nosso português, seja bem-vindo. Se você nos acompanhou até aqui, que bom. Inscreva-se neste canal, deixe o seu like. Assim você consegue também acessar a playlist desde o início para acompanhar essa leitura. E caso você queira conversar conosco, partilhar aqui o que você entendeu, fazer trocas com esta comunidade, deixe a sua vontade ali nos comentários. Eu sou Vanessa Luz, um beijo no seu coração e nos encontramos por aqui numa próxima leitura.